Olá para você que está aí do outro lado da tela. Eu sou a Nicole e hoje eu vou conversar um pouquinho sobre algumas pesquisas que eu andei fazendo e que agora que eu me dei conta que eu não trouxe elas para cá, porque eu estava num hiato nesse período e acabei não fazendo muitas partilhas a respeito. Esse canal ele começou quando eu estava no desenvolvimento de um projeto autoral ligado aí à área de comunicação, de audiovisual. E eu estava focada bastante num estudo acontecendo de forma autodirigida, onde eu estava pesquisando uma intersecção entre as narrativas de ficção mais focadas no campo do audiovisual e o trabalho com temas ligados a questões socioambientais que fossem relevantes, que trouxessem aí um pouco mais de profundidade e trabalhassem os temas de uma maneira interrelacionada, sem fragmentar ou fazer uma coisa só de tem um personagem que recicla, ou é importante a gente preservar o meio ambiente. Pensar muito em narrativas também que fossem focadas para um público jovem, adulto e adulto, porque é essencial que a gente tenha essa formação para as crianças, mas às vezes o direcionamento para por ali e não continua, né, nos anos seguintes. E aí, ao longo desse desenvolvimento, eu publiquei em literatura, né, eu que sempre escrevia pensando mais nos roteiros, nessa dinâmica do audiovisual. Acabei desenvolvendo projetos literários, mergulhei um pouco mais no mundo da edição e concluí uma especialização no campo de arte e educação. E o motivo pelo qual eu estou compartilhando isso com vocês é porque o meu projeto de conclusão de curso ele foi sobre escrita criativa e olhares para o nosso mundo, né, em transição e a representação de personagens jovens adultos. E pensar, né, nessa escrita que trabalha as narrativas a partir desse desenvolvimento de arco dramático, desenvolvimento de personagem, trabalho com conflito. E o que eu vou trazer hoje são algumas das bibliografias que fizeram parte desse meu trabalho e eu pretendo apresentar outras coisas. Eu tive que fazer uma seleção de obras para apreciação que pudesse ser contemplada nesse trabalho. Eu utilizei como referência o site Libreflix, que é uma plataforma de streaming gratuita que tem obras brasileiras que você pode acessar entrando na plataforma no seu navegador. E eu encontrei algumas obras que, por meio, né, da narrativa de ficção, muitas delas no formato de curta-metragem, apresentavam temas que dialogavam com as temáticas que eu queria trazer e algumas bibliografias obrigatórias das apostilas do curso. E eu, entre outras coisas, trouxe alguns referenciais que podiam discutir o desenvolvimento dessas narrativas. Como eu tô falando da escrita de histórias, eu trouxe esse livro, que é o Storytelling Animal, do Jonathan Gottschall. Ele não tem tradução. Ele fala, Storytelling Animal é como se a gente fosse o animal contador de histórias. How Stories Make Us Human, né? Como é que as histórias nos tornam humanos. E ele fala muito sobre como esse processo da gente construir, né, essa estrutura de contar histórias, que é o que a gente chama comumente de narrativa, mas hoje em dia as pessoas estão usando narrativa para falar de outras coisas, então fica um pouco confuso. Então, é uma construção de que a gente tanto se comunica por histórias das coisas que acontecem no dia a dia, quanto o que é o faz de conta, né? Que é o e se. Que é muito importante para a gente poder trabalhar a nossa imaginação, repensar, né, a nossa sensação com relação a possibilidades, enxergar outras culturas e dinâmicas que estão longe da nossa realidade e trabalhar outros processos, né, do nosso pensamento que saiam um pouco de só olhar para fatos e análises e afins. E ele fala aqui que as histórias nos ajudam a navegar pelos problemas complexos da vida. Tem uma passagem, né, que eu coloquei no meu trabalho de conclusão, fala que parece que as pessoas querem escapar para esse universo do faz de conta para poder fugir um pouco das questões que nos incomodam e que são tão complicadas no dia a dia, mas que se a gente for avaliar, mesmo as crianças, quando elas criam as próprias histórias, muitas das vezes não são histórias só fofinhas, são histórias que trazem desafios, né, que lidam com questões densas, porque é um espaço que a gente tem também para poder falar sobre isso, mas para poder falar sobre isso de outra forma, para poder criar um espaço de mergulho e de interação
que inclusive dá nuance para a gente perceber coisas que quando estão acontecendo em tempo real, às vezes a gente não consegue. E tem o Homo Videns, que é um livro que fez parte de uma bibliografia na época que eu estava na faculdade de comunicação. Esse livro é de um teórico, o Giovanni Sartori, e coloca televisão e pós-pensamento. Esse é um livro que tem aqui a descrição. Diante da tela da televisão está acontecendo uma mutação profunda e radical. Desaparece o Homo sapiens e nasce o Homo videns. Junto com o primeiro, porém, desapareceu também a capacidade de se conceber ideias claras e distintas. Será que o pensamento em vigor até agora está sendo substituído por um pós-pensamento? Este livro quer dar uma resposta clara e crítica a esta pergunta crucial. Eu achei muito interessante rever esse livro, porque eu adquiri ele na graduação, alguns anos antes de eu iniciar essa pesquisa, esse projeto. Mas o texto do livro é de 1997. Então, no que a gente estava usando de internet, mesmo na época em que as mídias sociais eram todas para desktop e poucas pessoas ainda tinham acesso a equipamentos de vídeo portáteis, assim, tipo celulares que faziam com mais alta qualidade, já era um mundo muito diferente do que o que ele tinha descrito aqui. Mas dá para entender o impacto dessa realidade da televisão que ele falou, porque realmente ela trouxe para dentro da casa das pessoas, né, essa dinâmica de você ter uma comunicação ininterrupta que é marcada pelo vídeo, né, e que é dita por muitas pessoas como uma questão de você receber um conteúdo de forma mais passiva, porque não tem uma interação, a gente não devolve nada para lá. Então você só tá recebendo. E aí, o que acaba acontecendo é que os nossos conceitos, o que a gente percebe de mundo, poderiam ser um pouco alterados a partir da nossa percepção do mundo na tela. Ele comenta, que pode acontecer aqui uma inversão do que a gente entende, do que a gente percebe e de como que isso pode interferir na nossa relação com o mundo ao redor, já que o nosso foco passa a estar nas imagens. E a televisão, ela foi muito problematizada, ao longo de décadas anteriores, porque ela começou a dar espaço para essa coisa de você trocar de canal, de ter muito anúncio no meio e de a programação ficar sempre tentando chamar a nossa atenção, né? Muita gente falando, é aquela caixinha que fica gritando pela nossa atenção porque ela não quer ser desligada, não quer que você troque de canal. E ao contrário de um livro, por exemplo, você precisa estar ali o tempo todo e ela vai ficar falando com você mesmo se você não estiver olhando para ela. Só que, como esse livro foi escrito ainda no finzinho do século XX, agora, mesmo se a gente fosse olhar lá para 2020, quando eu fiz esse trabalho, o que ele falou de internet aqui já estava bastante diferente. Porque o que acaba acontecendo é que, sim, a gente teve uma possibilidade de facilitar a nossa comunicação com o meio da internet e criar comunidades internacionais que se relacionam e desenvolvem, possibilidades das pessoas produzirem novos conteúdos. Só que a maior parte do tempo, a maior parte das pessoas tá lá muito mais recebendo esse conteúdo, cheio de anúncios, coisas disfarçadas de anúncios, contextos, informações descontextualizadas que a gente tá levando muito a sério, como se de repente receber um monte de informações e dados que, por mais que estejam corretos, estão fora de contexto e não têm interpretação, fosse mais importante do que ter algum momento de pausa, olhar para coisas mais longas que nos promovam, um espaço para a gente perceber se está sentindo alguma coisa com relação àquele conteúdo. E ele comentou aqui de um processo de internet que ele achava que não teria uma possibilidade de chegar num nível de interferência tão grande quanto a TV, porque no fim das contas, naquele momento, acho que as pessoas não tinham muito um imaginário do que as mídias sociais neste formato e essa velocidade da internet atual, da gente passar os áudios para 1,5, 2, assistir os vídeos com correria, andar com isso na palma da mão, levando no bolso,
você tem algo que a TV não tinha conseguido fazer, ele vai com você para os lugares, então mesmo onde não tem sinal, você puxa dados e consegue acessar o conteúdo. A TV ela já deu indícios, né, desse tipo de transformação, de capturar ali a atenção e ficar colocando, né, propagandas e coisas o tempo todo, de criar conteúdo que desenvolve ganchos para que a gente volte, que traga, né, coisas que chamam mais a atenção, às vezes até em detrimento do desenvolvimento da história ou do aprofundamento no conteúdo. Mas definitivamente é uma discussão que para hoje, né, assim, a gente pensar a TV ok, mas a gente teria que repensar outras estratégias. No universo da comunicação, a gente entende que esse contar de histórias, ele é uma coisa que tá lá desde que existe civilização oral, desde que as pessoas faziam pinturas nas cavernas, porque essa era uma forma de compartilhar acontecimentos ou sonhos ou, né, imaginários com as outras pessoas. E isso se tornou depois algo que começou a ser encenado, que começou a ser publicado nos livros, que aí passou, né, para o vídeo, para o cinema, para esses outros formatos. E tem muitas nuances e caminhos no meio de tudo isso, muitas tecnologias que tornaram isso possível. Então são discussões super longas, mas tem críticos de tudo, né? Tem gente que fala que o livro potencializou a forma da gente entregar e tirar um pouco também das fronteiras desse conteúdo. Algumas pessoas consideram que aí, ao invés de você sentar e ouvir as histórias em conjunto, você pega o livro e senta sozinho. Então, tem uma série de questões a serem colocadas ali. Mas nesse trabalho eu estava avaliando um pouco como que é a gente pensar essas criações e entender, tá bom, como é que os jovens estão se vendo representados, né? O que poderia ser diferente? Como é que essas linguagens de comunicação e arte podem nos ajudar a expandir as mensagens, a trazer outros olhares para as coisas. Eu achei curioso porque quando eu resgatei esse livro, eu não lembrava de tudo dele, mas eu acho que eu já tinha lido a maior parte porque tem muita coisa grifada, hoje em dia eu não faço mais isso. Da pós eu coloquei esses marcadores aqui, que eu ganho muito, né? Tem vários cadernos ou eventos que entregam isso e eu reutilizo vários deles. E assim eu sei exatamente onde está a página e a passagem que eu quero ver. Então, me ajuda quando eu tô, né, realizando esses estudos a encontrar mais fácil as marcações que eu fiz nos livros. E eu estava justamente trabalhando o desenvolvimento de histórias a partir de referenciais do audiovisual e ensinando pessoas a escrever roteiros. Então, obviamente, eu vejo valor em desenvolvimento de trabalho ficcional que sejam voltados para a plataforma do audiovisual. Claro que eu vejo valor em outros trabalhos, né, documentários também, mas nesse caso eu estava falando de escrita criativa, desse desenvolvimento dramático, e que a gente pode explorar, né, novas possibilidades e expandir o espaço de reflexão a partir dessas histórias, que nos tocam também pelo sensível, também pelo sensorial. Achei muito curioso, meio engraçado até, que quando eu peguei esse livro eu falei, em boa parte ele está dizendo que, né, esse apoio da televisão e essas novas mídias são basicamente algo que a gente precisa tomar muito cuidado, né, e ter uma consideração pro lado do negativo. E assim, todas as coisas precisam ser dosadas, né, porque no fim das contas, mesmo vídeos que tenham partilhas ou que tragam tutoriais, se a gente também ficar assistindo horas a fio só por assistir, sem praticar nada e preenchendo um espaço, até que ponto isso está sendo útil? O quanto que a gente deixa de espaço para o silêncio. E é claro, para quem vive em grandes cidades, a gente esquece um pouco o que é silêncio. Porque tem sempre algum cachorro latindo, barulho de trânsito, quando não tem obras intermináveis que vão madrugada dentro. Mas uma pausa de parar de receber conteúdo, informação, né, referenciais externos o tempo todo e prestar atenção no que está acontecendo, no como a gente se sente com relação a isso, o que está precisando de atenção nesse momento. Então, eu quis trazer um pouco essa partilha para falar um pouco sobre essas referências e sobre essas pesquisas. Eu usei outros livros e outras referências nessa minha proposta. Interessa muito saber, né, como que essas coisas se relacionam, porque às vezes quando a gente vai fazer esses trabalhos e desenvolver esses referenciais,
fácil se apoiar naquilo que já tá mais fácil de encontrar ou que vai ajudar a formar o trabalho mais rápido, mas no fim das contas, o que a gente precisa é entender como é que as coisas se conectam e quais que são os contrapontos para conseguir fortalecer também as dinâmicas daquilo que a gente está propondo. Questionar um pouco desse excesso de conteúdo que a gente está recebendo, entendendo que sem uma pausa para reflexão, esse acúmulo de informação ele pode ser interessante para máquinas, né, para registros, mas ele vai ficar sem direcionamento. Então, se isso faz sentido para você, aproveita para seguir o canal, que em breve eu trarei partilhas das outras bibliografias de referência e também outras partilhas desse assunto. Te convido a conhecer as playlists e também deixar o seu joinha para o YouTube entender que esse vídeo pode ser interessante para mais pessoas. Valeu por me acompanhar durante esses mais de 15 minutos e te espero na próxima partilha.